Tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem, se Deus quiser, né? Um ótimo domingo a todos vocês, a todos aqueles que posteriormente também estarão assistindo a essa aula. Quero aqui já desejar novamente boas-vindas a todos. E nós vamos aqui continuar o nosso curso de batismo, perdão, né? O nosso curso da Eucaristia, do Sacramento da Eucaristia. Deixa eu só colocar o tempo. Nosso curso da Eucaristia, para que nós possamos continuar a nossa formação. Já falamos sobre o batismo, já falamos sobre a reconciliação ou confissão, entramos agora no sacramento da Eucaristia, agora nós iremos para a segunda parte deste sacramento. Qualquer dúvida que vier a surgir ao longo da formação, ao longo daquilo que for sendo falado, eu estou à disposição, como eu sempre falo, nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no próprio Instagram do Como Ser Católico também, para poder estar tirando com vocês qualquer dúvida. Vamos rezar para a gente começar o nosso conteúdo de hoje, que é os efeitos da Eucaristia, até o seu final em si. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Galera, como vocês podem ver aí, no nosso slide, temos aí o primeiro efeito do sacramento da Eucaristia. Vai dizer, né? A graça e a verdade, porém, vieram por meio de Jesus Cristo. Esse é o primeiro efeito que nós temos, né? Para considerar em relação ao sacramento da Eucaristia. Por que isso, né? O sacramento da Eucaristia, né, ele foi instituído na última ceia justamente por aquele que viria a morrer, né, pelos nossos pecados na cruz. Este é um efeito que considera, portanto, né, talvez a principal função daquilo que está contido, que é o próprio Cristo. A Eucaristia é o próprio Cristo. E ela, em si, enquanto matéria, tem um principal significado. E esse principal significado tem um nome, que é o próprio Cristo Jesus. Ele, quando veio, né, de forma visível ao homem, ele trouxe ao mundo todas as graças que o céu tinha para nós. Tudo, segundo aquilo que nos diz, né, o Evangelho, por exemplo, lá de São João, né? A graça e a verdade, porém, vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, essa frase, que tá aí já é uma citação do próprio Evangelho. Assim, de forma muito clara, né, de forma muito explícita, quando Cristo vem ao mundo de forma física, ele também se deixa de forma sacramental, para que ele pudesse operar, né, de modo mais direto na nossa vida, uma vida de graça, segundo aquilo que todos nós necessitamos para que possamos, de fato, né, eventualmente alcançar a nossa santidade, que é o principal do nosso objetivo aqui na Terra. Ou seja, a graça, como diz São João, a graça e a verdade, porém, vieram por meio de Jesus Cristo. Toda a verdade, toda a graça contida no sacramento da Eucaristia, ela veio por meio de Jesus Cristo, porque o próprio Cristo Jesus se fez pão, o próprio Cristo Jesus se fez carne, o próprio Cristo Jesus se fez sangue, se fez cordeiro imolado, para que nós pudéssemos, né, receber as graças que, de fato, o céu tem para cada um de nós. Continuando, o próximo efeito é que vai dizer, né? Quem come a minha carne viverá por mim. Este é um efeito, né, que pode ser considerado também aquele que representa a própria paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, é o efeito, né, que a paixão de Cristo realizou no mundo, um sacramento que também realiza na vida do homem, ou seja, quando recebemos a Eucaristia, nós estamos vivenciando novamente a paixão de Cristo, nós estamos vivenciando novamente as dores que o próprio Cristo vivenciou, para que nós possamos receber esse sacramento em graça, receber esse sacramento em vida. Quando o sacerdote lá na missa fala, né, tomai todos e comei e beber, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim,
O próprio Jesus está ali, né, dizendo para nós: tomai todos, comei e bebei. Isto é o meu corpo. Ou seja, de modo literal, Jesus está dizendo que isto é o corpo dele. E isso só foi possível por conta, principalmente, da paixão. Por isso que ele fala, né? Quem me come, viverá por mim. Ou seja, aqueles que recebem o sacramento da Eucaristia, na prática, passará a viver em Cristo. Ou seja, todas as vezes que nós recebemos esse sacramento, nós podemos afirmar aquilo que São Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. Ou seja, quando eu recebo o sacramento da Eucaristia, já não sou eu mais quem habito, é o próprio Cristo que habita em mim. E aí é por isso que nós temos que ter muito, muito cuidado com a forma com que nós se portamos no pós-recebimento da Eucaristia. Porque se a depender da forma em que nós se portarmos ali, corre um sério risco de nós estarmos negligenciando aquilo que o próprio São Paulo vai dizer, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu negligencio essa vivência de Cristo no meu corpo físico, eu estou correndo um sério risco de estar cometendo até sacrilégio, mesmo após estar comungando. Ou seja, eu tenho que levar em consideração que uma vez que eu como o pão sacramental de Jesus Cristo, que é o próprio Jesus Cristo, ele agora passa a habitar em mim. E uma vez ele passando a habitar em mim, tudo aquilo que eu fizer dali em diante, eu tenho que condizer com essa habitação. Eu não posso colocar uma pessoa dentro da minha casa e ignorar os arredores dela. Eu não posso colocar uma pessoa na minha casa com a minha casa bagunçada, ou simplesmente colocá-la lá e deixá-la sozinha. Vou falar assim, vou convidar você para poder fazer uma visita aqui em casa, mas beleza, você vai ficar aqui sozinho, eu vou sair. E você fica aí, não. Quando você convida alguém para entrar na sua casa, você faz companhia para essa pessoa. Então, quando você convida Jesus a entrar no seu coração, no seu interior, através do seu recebimento, você precisa fazer companhia para ele. E aí a companhia espiritual e a companhia física, de você ter devidos cuidados de onde que estamos entrando, de onde que nós estamos frequentando, quais são os lugares que nós temos ido. Isso é muito importante, porque senão nós não estaremos cumprindo aquilo de fato que nós precisamos fazer após ou antes de receber a Eucaristia. Já não sou eu que vivo, é Cristo em mim. Então, é Cristo que vive em mim. Então, quando eu como o corpo eucarístico de Jesus, ele habita em mim. O próprio efeito do sacramento da Eucaristia vai dizer, né, este é o pão da vida eterna, pelo qual se sustenta a substância de nossa alma. O efeito desse sacramento também, ele deve considerar pelo modo através do qual ele se traz a nós homens, Jesus se traz a nós homens, que é um modo, né, de comida e bebida. Quando ele realiza lá a Santa Ceia lá com os discípulos, antes dele morrer na cruz lá crucificado, o que ele faz, né? É aquilo que basicamente nós vivenciamos todos os dias na Santa Missa, que é o quê? Ele reúne os discípulos ali, naquilo que já era costume dos judeus fazerem, ali eles partilharam no pão, eles partilharam da palavra. Ao fazer isso, Jesus ele unificou duas coisas. A primeira coisa que é o alimento, o pão. A segunda coisa é o alimento da palavra. Quando Jesus morre na cruz, antes de morrer a matéria física dele, que estava morrendo ali também, era a própria palavra. Então, quando ele fala, né, como vocês podem ver no slide aí, este é o pão da vida eterna, pelo qual sustenta a substância de nossa alma. Ou seja, só é possível haver uma sustentação daquilo que compõe a nossa alma se esse pão fosse de vida eterna, fosse palavra de vida eterna. Por isso que ele dá continuidade quando ele realiza a Santa Ceia e logo depois ele vai ser crucificado, ele dá continuidade ao mistério que ele próprio havia criado na Santa Ceia. E as palavras dele são de modo muito claro e literal. Tomai todos e comei. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que o sacerdote consagra uma Eucaristia, é feito em memória de Cristo. E não é simbólico. Não é que, simboliza o corpo de Cristo. Não, isto é o corpo de Cristo. Isto é uma afirmação. Isto não é uma especulação. Isto não é uma suposição. Não é algo subjetivo e nem tampouco relativo. É algo concreto, afirmativo, que fala, isto é o meu corpo. O próprio Jesus Cristo, ele teve a preocupação de usar de termos
que não deixasse ambiguidade naquilo que ele estava falando, ou seja, que não desse um sentido de significância, de simbolismo, mas que desse uma clareza de que o que ele estava fazendo ali era uma afirmação de quem come o corpo dele, vive por ele, que aquilo ali era a graça e a verdade, porque veio por meio dele, e que também aquilo ali era o pão de vida eterna, pelo qual sustenta toda a nossa alma. Seguindo mais um efeito, a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quando nós escutamos as pessoas dizerem assim, gente, os católicos pegam lá um pedaço de pão, colocam lá na mão do sacerdote, bota num cálice e fala que é Jesus Cristo. Eles falam que aquilo ali é o corpo próprio de Cristo. E aí, não vou nem entrar por enquanto nos méritos de milagres eucarísticos, eu já vou entrar nessa própria passagem bíblica que vocês estão vendo aí, que é uma passagem é uma passagem do livro de São João também, minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, que o Senhor está afirmando. E ele não estava falando da carne física dele morta, crucificado lá na cruz, não. Ele estava falando daquilo que ele havia feito na Santa Ceia. Ou seja, minha carne, aquilo que ele estava fazendo na Santa Ceia, era verdadeira comida. O meu sangue, aquele vinho que ele estava servindo na Santa Ceia, é verdadeira bebida. Ou seja, não tem por que eu simbolizar, não tem por que eu meio que criar algo para poder dizer ou crer que aquilo ali que eu estou fazendo é a memória simbólica do corpo e da paixão de Jesus Cristo. Não. A Eucaristia é o próprio sangue, é o próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente poderia justificar isso com diversos milagres eucarísticos que ocorreram e que ocorrem até os dias atuais em diversos lugares do mundo na Igreja Católica. O mais conhecido de todos e mais difundido, eu recomendo que vocês possam entrar na internet e colocar lá Milagre de Lanciano. Vocês vão ver que riqueza que é. A Eucaristia ali em si, a hóstia, ela se transformou numa verdadeira matéria de carne do próprio corpo de Jesus Cristo sangrando. Então, assim, digamos que não há porque eu não creio que a Eucaristia é o próprio corpo de Cristo. Quando eu afirmo isso, eu estou indo contra, desfavorecendo a própria gramática, o próprio português em si, a própria tradução das Sagradas Escrituras, porque ele fala isto é o meu corpo, e estou indo também contra as próprias palavras do Cristo Jesus, que isto é verdadeira comida, isto é verdadeira bebida, isto é o meu sangue, isto é a minha carne. Não tem porquê de eu desconsiderar isso. E aí Santo Agostinho, né, lá no século inicial, ia dizer, né, o Senhor confiou no seu corpo e o seu sangue. Em coisas tais são reduzidos à unidade a partir de muitas outras, porque o pão é um, embora conste de muitos grãos, e o vinho é feito a partir de muitas uvas. Ele vai dizer claramente, e nele continua, o sacramento da piedade, o sinal da unidade, o vínculo da caridade, é porque Cristo e sua paixão são causa de graça, é uma refeição espiritual, e a caridade não podem existir sem graça. Por todas essas coisas, é manifesto que este sacramento confere a graça. Ou seja, é claro, é explícito. São Gregório ainda vai dizer, né, uma das homilias dele em relação ao Pentecoste, o amor de Deus não é ocioso, opera grandes coisas. Se de fato existe, ele opera grandes coisas. Ou seja, o fato de existir um amor de Cristo, ele não impede que o próprio Cristo se faça pão e se faça vinho, se faça carne e se faça sangue, se faça comida e própria bebida, para se dar por todos nós. E, por fim, aquilo que é o mais importante do sacramento da Eucaristia, e que talvez muitos ainda nem conhecem, ou não sabem nem, nunca ouviram, talvez, o termo transubstanciação. O que seria transubstanciação? Miguel, eu nunca ouvi falar sobre isso. Como que a igreja criou essa palavra e tudo mais? Se nós partirmos de um ponto, né, inicial da própria palavra de Deus, lá em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 22, 1 Coríntios 11, lá o Senhor, né, ele nos garante uma seguinte coisa: aquilo que for oferecido sob espécie do pão não representa apenas o seu corpo, e sob espécie do vinho, que não representa apenas seu sangue, é uma mudança de substância. Ou seja, a transubstanciação nesses evangelhos e nessas cartas de São Paulo que eu citei para vocês,
quando vocês olharem lá, vocês lerem ponto a ponto, aspecto por aspecto, vocês vão notar que a transubstanciação, que é aquilo que o próprio Cristo Jesus quis nos ensinar, é o quê? É uma mudança de substância do pão e do vinho no sangue de Cristo, que sempre existiu, a partir da instituição da Eucaristia, e pelo próprio Senhor, que ao ceiar com seus apóstolos ali, conforme as passagens bíblicas citadas, ela vai nos revelar, não faltavam apenas palavras capazes de representar. Ou seja, Cristo poderia ter utilizado diversas palavras para demonstrar um simbolismo daquilo que ele estava fazendo, mas não, ele quis ser muito explícito. E a gente vai ver, ao decorrer aqui da nossa formação, que também, à luz da filosofia, à luz da teologia, isso é uma realidade. Isso não é uma invenção da Igreja Católica, da Igreja Católica. Ou seja, basicamente, na transubstanciação enquanto matéria, ocorre uma mudança de substância do pão e do vinho, no corpo e no sangue de Cristo, que sempre existiu. Ou seja, por isso que fala, né, a consagração, ela transforma o pão no corpo de Cristo e ela transforma o vinho no próprio sangue de Cristo. Mas no resto, né, é entender o que realmente deseja a igreja expressar através desse termo transubstanciação, que é uma linguagem, né, basicamente filosófica e teológica ao mesmo tempo, que, assim, pelo bom senso, o seu significado ele difere do conceito de palavra, da palavra substância. Se você pega transubstanciação, se você fizer uma analogia, parece transubstanciação com substância, parece uma coisa assim, parecida uma com a outra. Mas não, existe uma diferença de uma coisa para outra. A substância, por exemplo, eu pego o meu celular aqui, a substância é o quê? O meu celular é a matéria. A substância é tudo aquilo que contém dentro dele. Componente físico, como também aquilo que ele faz e que eu não sou capaz de ver. Por exemplo, se eu pegar ele aqui, eu ligar, tá ligado, e eu fizer uma ligação, ele vai chamar, vou falar com outra pessoa, vou escutar a voz da outra pessoa e tudo mais. Todavia, eu não vou ver outra pessoa, não vou ver a ligação, não vou enxergar a ligação. Ou seja, a substância é aquilo que é matéria, aquilo que eu posso enxergar. E aquilo que eu faço em relação aos poderes que esse celular tem, se chama algo acidental. Ou seja, a filosofia ela vai ensinar que aquilo que difere da substância é algo acidental, não um acidente em si comparado a uma batida de carro, de moto, alguma coisa, mas um acidente provocado por alguém. Ou seja, ele só é possível de ligar se alguém vier e manipular ele. Caso contrário, ele permanece apenas sendo substância. Não existe a possibilidade de haver uma mudança, sabe, em si ali. Ou seja, o meu celular mantém substância, como vocês estão vendo aí, mantém desse jeito, porém, se eu ligar, ele se transforma numa conversa, como se eu estivesse aqui conversando com vocês. Por exemplo, essa câmera está aqui me filmando, a webcam está aqui me filmando, se eu não manipular ela aqui, colocar para gravar, ela não vai filmar, mas ela permanece sendo uma câmera, ela não deixa de ser uma câmera por isso. Mas se ela começar a filmar, ela é uma câmera que está me filmando nesse exato momento. Isso é o que a filosofia e a teologia vai nos explicar acerca da transubstanciação. Por quê? Porque quando você pega o pão ali, ele permanece pão, ele permanece matéria. Todavia, aquilo que ele vai passar a ser após a transubstanciação é o que de fato é a mudança de substância. Ou seja, a substância permanece enquanto matéria, você olha, você continua vendo pão, você continua vendo hóstia. Mas o que aquilo ali torna-se capaz de realizar e o que aquilo ali torna-se, o que aquilo ali vem a ser, o que aquilo ali passa a ser, já aí é o que realmente é a transubstanciação. E aí as pessoas aí questionam assim, mas poxa, por que não então não muda? Por que não ocorre a mudança? Por que o vinho não vira realmente sangue? Por que o pão não vira realmente a carne do próprio Cristo? E aí a pessoa está basicamente questionando por que Deus, sendo Deus, não quis deixar claro para as pessoas que aquilo ali era realmente a bebida e o pão. Ou seja, é um questionamento infundado. O primeiro questionamento infundado é eu querer acreditar que Deus, sendo Deus,
ele não é capaz de se fazer pão e dar por mim. Que Deus sendo Deus, ele não é capaz de fazer sangue e se dar por mim. Mas Deus sendo Deus é capaz de morrer na cruz e ressuscitar. Ou seja, são comparações que não têm um fundamento nem teológico nem filosófico. Mas a igreja também não criou a transubstanciação do nada. A igreja pegou aquilo que a própria filosofia ensina acerca da substância e da mudança, como eu expliquei para vocês, que é basicamente aquilo que se mantém enquanto matéria, mas a sua substância acidentalmente ocorre uma ressignificação. É o que a igreja ensina acerca da Eucaristia. A Eucaristia ela se mantém matéria, só que ela é ressignificada. A substância do pão ela é ressignificada. Ela já não passa a significar água, sal e trigo. Ela passa a ser o próprio corpo e o próprio sangue de Jesus Cristo. E aí, é até uma resposta acerca do que? Por isso que quando nós comungamos só a hóstia, nós estamos comungando o corpo e o sangue de Cristo, e não somente o corpo de Cristo. Ou quando o sacerdote vai lá e fala, vamos dar comunhão hoje em 2 espécies. Não é porque 2 espécies existe 2 Jesus. 2 espécies porque o padre, o sacerdote está ali molhando a hóstia no sangue, o corpo de Cristo no sangue do próprio Cristo, mas se mantém a mesma matéria. O corpo e o sangue são uma única matéria. É o próprio Cristo, é o mesmo Jesus, não tem diferença. Por isso que a igreja não se vê obrigada na questão de você dar as duas matérias ao mesmo tempo, porque as duas matérias são uma só. Ou seja, basicamente o que ocorre na consagração é algo que a humanidade nunca vai conseguir explicar. A transubstanciação, ainda que à luz da filosofia e da teologia exista uma conceituação, mas no quesito fé, que é o nosso primeiro conceito enquanto católico, é ter fé. Eu não preciso de ter argumento nenhum para poder crer que aquilo ali é o próprio Cristo. Eu preciso de crer. O primeiro pressuposto do católico é ter fé que aquilo ali é o corpo e sangue de Cristo. Mas ainda assim a igreja traz conceitos, a igreja traz uma justificativa, ainda que não fosse necessária, de que o que ocorre ali é uma coisa que somente o próprio Cristo é capaz de fazer. É mudar uma substância, uma matéria, para algo acidentalmente que ele próprio quis fazer. Como eu disse para vocês, a câmera só filma se eu manipular, o celular só liga se eu manipular. A hóstia, enquanto pão, só se torna corpo e sangue de Cristo se o próprio Cristo a manipulá-la, ou seja, se o próprio Cristo a transformá-la. E aí ele faz isso como? Ele faz isso através do sacerdote agindo em persona Cristo. Uma outra coisa legal é que na consagração, né, ocorre a transubstanciação, ou seja, o pão e o vinho conservam todos os seus acidentes, toda a sua quantidade, a sua cor, o seu sabor, o seu formato, mas se convertem em substâncias de pão e vinho. Ou seja, a substância do corpo de sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, como explicar isso? Como eu disse, né, o corpo e o sangue é um mistério que primeiro exige a fé e que depois exige um pequeno entendimento em relação àquilo que eu disse para vocês sobre substância e matéria enquanto acidente. Ou seja, a substância é aquilo que nós não enxergamos, os acidentes são aquilo, aliás, a substância é aquilo que enxergamos, os acidentes são aquilo que nós podemos mudar. E aqui ele inverte para poder continuar, o catecismo ainda inverte para continuar tentando fazer com que nós tenhamos a melhor compreensão acerca do sacramento da Eucaristia. Mas ele diz, né, embora a primeira coisa que precisa haver para o católico é que ele saiba que o sacramento da Eucaristia é um mistério de fé. Por isso que o sacerdote, quando termina a consagração, o que ele fala? Eis o mistério da fé, ou seja, é um mistério. Embora existam alguns conceitos que tentem se trazer ali uma explicação, não existe nada que possa explicar a ação de Deus, a intervenção de Deus, que tudo pode, que tudo é capaz, que tudo ele consegue realizar como um grande ato de amor, de transformar um pão no seu próprio corpo, um vinho na sua própria bebida. Ou seja, a Eucaristia, ela é basicamente isso. A transubstanciação, ela é basicamente isso. E aí, enquanto o slide nós finaliza aqui, mas como a gente tem um tempinho, nós temos aqui alguns minutos ainda para poder a gente continuar a nossa aula. Miguel, o que eu preciso fazer? Como comungar bem? Pode ser perguntas que podem surgir ao longo da nossa vida. O que é comungar bem? O que eu preciso fazer no antes
da comunhão e no pós-comunhão. Porque eu vou dar um exemplo. Na nossa paróquia, que a gente frequenta aqui em Bom Jesus, o tempo pós-comunhão é muito curto. Você não tem tanto tempo assim para fazer alguma coisa. Mas no antes é mais longo um pouco. Como que eu faço? Qual que é uma forma, digamos que eficiente, para que eu possa comungar o corpo de Cristo da melhor maneira possível? Olha, a igreja em si, ela ao longo da história, ela vai trazendo elementos para poder meio que atualizar algumas coisas com nossos contextos e realidades. E aqui, o que acontece? Durante muito tempo, a igreja só permitiu a Eucaristia na boca. Durante muitos anos, muitos. Só que a humanidade, por si só, enquanto humanos, foi passando por situações nas quais a Eucaristia na boca trazia um certo risco para a pessoa, entre aspas, né, vamos dizer assim, porque a Eucaristia ela nunca traz riscos, mas assim, imaginamos um tempo de pandemias, um tempo de pragas não, né, mas doenças contagiosas, enfim, essas coisas que eu não sou muito entendido do assunto. Enfim, a igreja chegou a uma conclusão de que nesses tempos deveria ser permitida a comunhão na mão. Por quê? Porque assim evitaria de se propagar uma certa doença, de se propagar um certo tipo de animosidade, enfim. Quando, por exemplo, você teve lá a peste bubônica, se eu não me engano, assim mesmo que se pronuncia, você teve, logo depois, diversos problemas com doenças que foram surgindo ali no século XX, enfim, naquele decorrer do pós-Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, muitas regiões devastadas, principalmente pela Primeira Guerra e da Segunda, que foi bem próximas umas das outras, aquelas regiões muito devastadas, ao mesmo tempo, também traziam muitas doenças. Então, a igreja ela permitiu, em algumas situações, que se comungasse na mão. Por exemplo, situações, como eu disse, de guerras, conflitos militares, no caso, né, em situações de pestes, pandemias, doenças contagiosas e entre outras coisas afins. Ou seja, nesses contextos, a igreja passou a permitir a Eucaristia na mão. E aí, em 1964, 63, ali, veio o Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II veio e reafirmou esse ensinamento da igreja. E em nenhuma página do Concílio Vaticano II, você vai ler lá explicitamente que a comunhão na mão ela deve ser ministrada em qualquer ocasião. Ou seja, desde que o leigo, que o fiel queira receber, ele tem que receber na mão, porque é a opção dele. Não existe em nenhuma página do Concílio Vaticano II um tipo de afirmação como esse. Eu falo isso porque, em algumas ocasiões em que conversamos sobre esse assunto, algumas pessoas argumentaram para mim, mas o Concílio Vaticano II passou a permitir que a Eucaristia pudesse ser dada na mão e tudo mais. Não existe. Não existe. E esse tipo de afirmação não tem fundamento, porque você pode procurar, pode ler lá, enfim, pode fazer a sua pesquisa própria, você não vai encontrar em nenhuma página, assim como você não vai encontrar diversos outros pontos que são contra-argumentados hoje para cometer certos abusos litúrgicos. Mas, enfim, eu falo isso da questão da comunhão na mão, porque, gente, venhamos e convenhamos. Se não houvesse uma forma muito errada de se ensinar a comungar na mão, talvez não seria um problema em si. Talvez seria uma alternativa, até de dar uma certa liberdade para a pessoa, que eu não acredito que deva existir esse tipo de liberdade quando se falamos de Eucaristia, é o próprio corpo de Cristo em si. E aí outras pessoas argumentam assim, mas aí então quer dizer que eu não sou capaz de tocar Cristo? Quem disse que nós somos capazes de tocar Cristo? Aonde que está escrito isso? Até porque, quando nós olhamos no Antigo Testamento, lá quando o Senhor aparece para Moisés, o que ele fala com Moisés, quando ele vai adentrar a sarça? Retira a sandália dos teus pés, porque o local que tu pisas é santo. Ou seja, nem Moisés foi digno de tocar do próprio Cristo, de ver o próprio Cristo. Ou seja, essa afirmação também já não tem fundamentação nenhuma. Isso é só para poder, às vezes, querer colocar nós numa situação semelhante ao do sacerdote ou de um ministro da Eucaristia, coisa que nós não estamos, gente, isso é fato. Um sacerdote ou um ministro da Eucaristia são pessoas consagradas para isso, são pessoas devidamente instituídas, devidamente ordenadas para exercer a função ministerial deles. Nós somos leigos, nós não estamos no mesmo páreo e hierárquico da Santa Igreja, enfim.
E aí, o que nós vemos comumente acontecer? Qual que é a forma que se deva ensinar numa catequese em que existe uma paróquia em que a comunhão na mão ela é mais comum? Então, que vamos ensinar a receber dessa forma mais santa possível, mais piedosa possível. A forma correta é mão, ó, mão esquerda por cima, direita por baixo. Quando o sacerdote colocar a Eucaristia na frente do sacerdote ou do ministro, você deve, com a mão parada, pegar a Eucaristia, aproximar a mão e colocar na sua boca, e não é simplesmente abanar a mão depois. Porque o que a gente vê acontecendo não é que a gente está reparando ninguém na igreja, gente. Mas se você está numa fila de Eucaristia, você vê isso acontecer. Eu falo porque eu sou cerimoniário, e muitas das vezes eu estou na patena, e nós, enquanto cerimoniários, temos que ter a responsabilidade de vigiar todo mundo que está comungando, principalmente quem comunga na mão, porque existem casos de pessoas que vão lá somente para poder pegar daquela Eucaristia e cometer sacrilégio com ela, levar para ritual de consagrações, enfim, diversas outras situações. Então, nós temos que ficar atentos à Igreja Orienta, que se comunga dessa maneira. Mão esquerda por cima, mão direita por baixo, pegou, colocou na boca na frente do sacerdote, na frente do ministro da Eucaristia. O correto seria lamber a sua mão, porque os fragmentos de Jesus vai ficar ali, mas o que a gente vê acontecer não é isso. As pessoas saem, fecham a mão, às vezes alguns abaixam a mão e saem andando, enfim, não tem uma certa piedade, talvez até pelo fato de não, a catequese às vezes não dá essa ênfase nessa forma correta de se comungar com a mão. Já que não existe uma orientação, como o padre Paulo Ricardo fala muito bem, né? Já que não existe um documento da igreja que limita a comunhão em ela ser na boca, mas também, assim, do mesmo modo, não existe um documento que fala que ela tem que ser na mão, se ela é ministrada na mão, conforme o sacerdote assim permite, que seja, então, piedosa, e que seja ensinada uma forma piedosa de se fazer isso. E eu acredito que em muitos lugares, sim, ensina a se fazer de forma piedosa. Mas as pessoas acabam que, pelo tempo, não vai mais. E aí a gente vê acontecer tantas situações tristes de Eucaristias caírem no chão. Eu falo, gente, como alguém que está sempre próximo do altar ali, está vendo esse tipo de situação acontecer. Eucaristia cair no chão, a pessoa sai passando a mão na roupa, enfim, são situações lamentáveis em relação à Eucaristia. E aí, Miguel, qual que seria a solução? Na minha humilde opinião, a solução é, se nós não estamos numa guerra, não estamos numa doença contagiosa, não estamos numa pandemia, não estamos numa epidemia, ou qualquer tipo de coisa que possa trazer danos para a sociedade de modo mais coletivo, que a comunhão seja dada na boca. E aí, Miguel, tá, eu não estou aqui me dando a minha opinião, estou dando aquilo que a Santa Igreja ensina. Existe o ensinamento de que a Eucaristia deve ser dada na boca pelo sacerdote. Isso está na Instrução Geral do Missal Romano, coisa que a maioria das pessoas também desconhecem. Eu tenho o arquivo, se vocês quiserem, possam compartilhar. Existe a orientação de que deva ser ministrada na boca, mas não existe orientação que deva ser ministrada na mão, salvo em casos, como eu disse, guerras, epidemias, pandemias, doenças contagiosas, enfim. Então, que se faça de uma forma mais piedosa possível. Porque nós não estamos recebendo um amiguinho, não é um símbolo, nós estamos recebendo o próprio Jesus, é o próprio Cristo Jesus que está sendo comungado ali. Então nós temos que ter consciência que isso não pode ser feito de qualquer maneira. Ou seja, nós precisamos de ter reverência, muita reverência, não é pouca reverência. E aí, em outros casos, vou citar mais alguns, triste, aí já foge um pouco da comunhão da mão. Vamos para a forma que se portamos na fila da comunhão. Infelizmente, gente, mais uma vez falando para vocês como alguém que está sempre próximo do altar, alguém que está sempre observando todas as situações que ocorrem dentro da igreja. Inclusive, eu falo que às vezes eu quero nem pegar tanta escala, porque a gente não consegue ter tanta eficácia em assistir a Santa Missa, que nós temos que ficar focado em tantos detalhes daqui e dali, vigiar uma coisa ou outra, porque pode entrar alguém dentro da igreja para poder fazer maldade com alguém, tudo é responsabilidade nossa. Nós vemos tudo acontecer. Então, a gente vê pessoas na fila da comunhão, às vezes, respondendo o WhatsApp. Pessoas na fila da comunhão, às vezes, caminhando, com as mãos abanando e tudo mais. Não tem mãos postas, não tem postura de católico que está indo à mesa do banquete nupcial a receber Jesus Cristo. Às vezes, alguns conversando, olhando para o lado, e entre outras coisas, coisas lamentáveis que não devem acontecer enquanto católicos. Então, como, Miguel, que se deve fazer? Mãos postas. Se você não quer ficar com as mãos postas assim, faça assim,
tenha reverência, evite até de olhar para o lado, evite de, sei lá, cogitar olhar para alguém, cumprimentar com um olhar, evite, porque você está indo ao encontro do Senhor, e quando nós vamos ao encontro do Senhor, tem que ser feito da melhor forma possível, e aí eu nem entro em mérito de vestimento, porque vestimento é algo, eu acredito que é algo que tem que ser algo que nós devemos se policiar em casa, em relação à Santa Missa, se policiar em casa, olhar. A Virgem Maria, ela ia ao encontro de Jesus Cristo, do Senhor, de nosso Deus Todo-Poderoso, como eu estou indo agora para a igreja. Ou seja, são coisas que são simples da gente olhar, que basta a gente se policiar dentro da nossa casa. Mas na igreja, enquanto pessoas que vão receber a Eucaristia, máxima reverência possível. E aí, Miguel, comunguei. O que é que eu devo fazer? Antes de você ir para a fila da comunhão, você deve fazer uma preparação para a Eucaristia. E essa preparação você pode fazer da forma que você achar melhor. Eu, particularmente, gosto muito de fazer as orações prontinhas que eu tenho do manualzinho que está aqui. Desse manualzinho que eu mostrei você daquele dia. Aqui tem oração preparatória para a Santa Comunhão e oração para depois da Santa Comunhão. E aí tem uma jaculatória lá que eu gosto muito, que ela fala: ó Maria, mãe do amor, preparai meu coração para receber nosso Senhor. E aí reza Maria, e depois repete isso 3 vezes. Repete essa jaculatória 3 vezes. É uma forma muito legal de você se preparar para comungar. É você se colocar em, sabe, se recolher, olhar para a sua vida e pensar: meu Deus, olha meu coração como está, eu estou apto a te receber, então, Senhor, eu estou me preparando, estou abrindo meu coração para que o Senhor entre e permaneça. E aí, depois de se preparar bem, você vai para a fila da comunhão, com reverência, como alguém que sai no encontro do Senhor para comungar. Como que eu faço, Miguel? Oração pós-comunhão. Oração pós-comunhão. Miguel, mas aí minha paróquia, vou citar a nossa paróquia Madre Senhor Jesus aqui. Eu não tenho muito tempo, geralmente acabou a comunhão ali, já entra uma música. E aí, uma coisa outra coisa que eu vou falar que talvez seja até polêmica, mas é a realidade e a verdade. Na missa deve acontecer aquilo que está na instrução geral do missal romano. Qualquer coisa que for acrescentado, desde que a igreja permite, desde que não se altere o curso legal da Santa Missa. A instrução geral do missal romano não recomenda que se cante nenhuma música após a comunhão. Mas, infelizmente, para alguns, felizmente, não vou dizer para todos que é infelizmente, porque talvez a pessoa não tenha esse conhecimento, mas, enfim, não é legal. Por quê? Gente, a pós-comunhão é um momento que você tem que se recolher totalmente, em silêncio, para você, cara, entender que agora o Cristo está em você, é Cristo que vive em mim. E quando nós começamos a cantar uma canção no pós-comunhão, nós saímos totalmente da dimensão da Eucaristia. Por mais que a música seja linda, tem música que canta, gente, a gente chega a chorar, mas nós não estamos chorando por conta da Eucaristia, nós estamos chorando por conta de alguma tristeza que a música está nos remetendo. Por exemplo, vamos supor uma missa em que o evangelho seja do filho pródigo, e aí acabou a comunhão, está cantando lá: eu pensei que podia viver. A música é linda, vamos ser sinceros, a música é perfeita, essa música é uma das músicas mais bonitas que existe do meio católico hoje, é lindíssima, mas ela não vai te remeter àquilo que você acabou de fazer, que é receber Jesus Eucarístico. Ela vai te remeter a algum problema que você está passando na sua vida, de algum abandono, alguma coisa que você precisa voltar para a casa do Pai, que você pensou que podia vender tudo, ir embora, largar tudo, mas você quebrou a cara. É isso que a música vai te remeter. Então, a música após a comunhão, ela corre esse risco de trazer esse problema para nós não se recolher como deveria. E aí a gente consegue fazer a oração de ação de graças. E aí, beleza. Se tem a música, então que façamos a música a nossa ação de graças. Vamos fazer, glória a Deus. Deus vai agir da mesma maneira, não tem problema. Era preferível que fosse uma ação de graça bem feita e tudo mais, conforme se recomenda? Sim, mas se não tem, vamos fazer com a música, porque a música é o que tem. Como que a gente vê as pessoas no pós-comunhão? Já estão se preparando para ir embora, algumas já até saíram da igreja, outros já falaram até o amém antes do padre levantar o oremos, entendeu? As pessoas já estão conversando umas com as outras, já está batendo papo, já está com o celular na mão, perguntando onde o amiguinho está, onde o coleguinha está, onde você está, a missa está aqui, acabou. E aí? O pós-comunhão foi embora. E aí nem parece que eu acabei de receber Jesus. Ou seja, são pequenas coisas, gente, que fazem um efeito tremendo na vida do católico. E aí a pessoa pode falar assim: mas Miguel, você está sendo radical, isso aí, sabe, isso
Não tem fundamento. Cara, é só você fazer uma comparação. Compara a forma que se recebia piedosamente a Eucaristia até 30 anos atrás e pega a forma que se recebe a Eucaristia hoje. Você vai notar enorme discrepância. Beleza, se for só discrepância, amém. Mas basta você ver o quanto os católicos têm perdido a fé na Eucaristia. E a perda de fé, ela não é de uma hora para outra. Ela não surge do nada. Ela surge do momento em que você deixa de ter piedade em relação àquilo que você professa enquanto fé, que inclusive é um dom do Espírito Santo. Piedade. Quando o católico começa a perder a piedade por aquilo que professa enquanto fé, meu irmão, ele vai começar a perder a fé na Eucaristia. E a perda de fé na Eucaristia é a perda de fé em tudo. Sua vida cristã desandou, desabou, e talvez não tenha nem mais jeito se não for por intermédio daquele que é o único capaz de restaurar todas as coisas, que é Jesus Cristo. Eu tenho testemunho de amigos que andam comigo, que estão comigo praticamente todas as semanas, que foi restaurado através da Eucaristia, que através do tomar todos e beber, largou as drogas, largou a bebida que ele estava enfurnado em si ali, e hoje é um dos melhores pregadores que eu conheço. É um dos melhores pregadores que eu conheço e que eu lido. É uma pessoa extremamente, um dos pais que eu tenho como exemplo, um dos maridos que eu tenho como exemplo. Para não expor nome nem nada, mas é um fato. Não é uma mentira, uma invenção. É um fato. A Eucaristia, ela transforma a vida daqueles que a tratam com piedade, daqueles que têm fé, que ela é o próprio Cristo Jesus. Mas se você continuar comungando sem piedade, sem reverência, sem crer que é o próprio Cristo, essa piedade vai sumir. E na hora que ela sumir, a sua fé também na Eucaristia vai desaparecer. Ou seja, são algumas formas básicas da gente receber bem o sacramento da Eucaristia. Então, galera, vamos ficando por aqui. Eu espero que tenhamos tido clareza acerca de tudo aquilo que foi falado, de tudo aquilo que foi ensinado nessa nossa aula de hoje. Está gravado, podem procurar no YouTube depois, que vocês vão ter acesso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, torno a falar novamente, ansioso para poder responder cada pergunta, para aprender com cada pergunta, porque a gente que estamos aqui à frente, dando a formação, aprendemos muito, mas muito, muito, muito. E eu espero muito que vocês tenham um aproveitamento muito bom do nosso curso, tá bom? Vou rezar para finalizar, agradeço a cada um que está aí assistindo, a cada um que vai assistir, todos aqueles que vão abrir essa aula, e que você possa levar os conhecimentos aqui aprendidos para a sua vida e se tornar cada vez melhores católicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te agradeço sempre, Virgem Maria, todos os anjos e santos que esteve em meu auxílio nessa formação, no auxílio daqueles que vão assistir, daqueles que prepararam tudo. Obrigado, Senhor, por ter colocado toda a milícia celeste, todo o céu em nosso favor. Te agradecemos pelo aprendizado aqui compartilhado, pelo aprendizado aqui adquirido, para que possamos juntos, como uma corrente de bons cristãos, se tornar cada vez melhores, cada vez mais vivos naquilo que professamos enquanto fé. Pedimos a intercessão de Santo Ambrósio, de Santo Agostinho, de todos os anjos e santas do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Galera, fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe. Muito obrigado por tudo e espero vocês até a próxima aula, tá bom?